Olha, hoje nós vamos falar de uma doença que há muito tempo, aliás, é a doença mais antiga que eu fiquei sabendo hoje. Uma das né? doenças mais antigas da humanidade, que foi sempre um grande problema para a humanidade, que porque não tinha tratamento, né? E foi conhecido como lepra. Lepra, hanseníase. Terrível. E nós estamos em Janeiro Roxo, né, doutora Astílio? Aí é um mês de conscientização, que se vocês sabem que a Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela está por trás do câncer de pele e de algumas patologias durante o ano todo, e tem meses específicos, e o janeiro foi escolhido como Janeiro Roxo para lembrar um pouco dessa doença que assim era muito comum, ainda é muito comum aqui no Brasil, porque ela é contagiosa, precisa de um contágio íntimo e prolongado, por isso ela era muito comum entre familiares, né? Eu cheguei na época que eu fiz residência a ficar em Bauru, que era um lugar onde havia esses lugares de isolamento, onde as pessoas não eram tratadas propriamente, mas eram isoladas para que o restante da população não se contaminasse. Hoje não. Triste, né? Triste, mas era uma maneira de você limitar o problema de alguma forma. Por que é tão triste, como você diz? A gente tem vários tipos de hanseníase. Então pode ter uma forma indeterminada, que é uma mancha branca, que tem um pouco de alteração da sensibilidade. Você pode ter uma forma tuberculoide, que a lesão vai ficando um pouco mais profunda. E você pode ter as formas virchovianas, que são formas onde há alteração da sensibilidade. Então, o que acontecia? A pessoa perdia muitas vezes a sensação térmica, então ela se queimava, perdia o dedo, ou ela tinha alterações realmente deformantes. Então, isso tudo, além da doença em si, dava uma característica física altamente repugnante, vamos dizer assim. Hoje não é assim. Tanto é que nos contos bíblicos, né, se fala muito, né, da lepra, né, que a pessoa vivia isolada e ela, né, perdia partes do corpo, né? Agora, por quê? O que é a hanseníase? O que é? É uma doença contagiosa causada por um bacilo. E esse bacilo precisa, para passar de uma pessoa para outra, de um contágio íntimo e prolongado. Então, por exemplo, se você tem hanseníase e eu simplesmente te cumprimento, não. Tudo bem. Muito provavelmente não vai acontecer nada. O que a gente preconiza em termos de conscientização é que mesmo manchas brancas, que muitas vezes a pessoa não valoriza, como essas que a gente separou aqui, que podem não significar nada, pode ser uma micose, está descascando a pele, não é nada de importante, mas se essa mancha tiver uma alteração da sensibilidade, pode significar que esse bacilo invadiu a pele e ele pode, de uma maneira sequencial, evoluir para as outras formas de hanseníase. E nessas formas mais simples, mais iniciais, é muito mais simples de você ter o controle e o tratamento dessa doença. Esses tratamentos todos são pagos pela saúde pública, então você tem todo o direito a se tratar, mas muitas vezes a pessoa não se trata até porque não faz o diagnóstico. E você pode ficar espantado que mesmo no meio mais sofisticado, mais elitizado, você ainda encontra algumas pessoas que tiveram no passado ou que não foram identificadas de uma maneira correta e evoluíram para as outras formas de hanseníase. Então, a boa notícia... Muito importante. E a boa notícia é que, então, tem cura. Tem cura, tem tratamento. Tem tratamento. E quanto mais precoce o tratamento, melhor o resultado e mais fácil de você tratar. E a outra boa notícia é que não precisa mais desse isolamento, que a pessoa fica abandonada sozinha. Conforme ela vai tratando, vai diminuindo o número de bacilos na circulação e ela passa a ser não mais contaminante. Então, muito importante, realmente a gente tem que parabenizar essa iniciativa de conscientização, porque muitas vezes a gente vive aqui em São Paulo grande e não pensa que essas coisas todas continuam acontecendo no mundo, nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, onde nem todas as formas de doenças contagiosas ainda estão controláveis, mas é uma iniciativa a gente deve aplaudir muito, no sentido de que, olha que possibilidade que a gente tem hoje aqui de falar para tanta gente de uma doença que a gente às vezes nem pensa que poderia existir. Então, fique atento, né? Exatamente, a gente acaba que não pensando, né? E é o que exatamente o que você falou. Na época, há muito tempo atrás, a gente tinha medo disso e a gente evitava. Hoje, com tanta informação, então está muito mais
fácil e claro, né, de ajudar as pessoas. Então, janeiro roxo, mês da conscientização da hanseníase. Então, espalhe essa notícia, fale com as pessoas. Na dúvida, procure o dermatologista. É muito melhor que você tenha uma dúvida e não seja nada, do que alguma coisa que você não valorizou e que vai evoluir para uma forma mais severa. Sem dúvida nenhuma, o diagnóstico precoce e a prevenção ainda são o melhor caminho. É isso que a gente tem que deixar aqui como uma grande dica de vida, né? Ótimo. Previna-se sempre. Tá bom. Obrigado e compartilhe esse vídeo, fale com as pessoas e vamos acabar com esse preconceito e tratar isso. Um abraço e até o próximo vídeo.